Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês hoje para a gente ler a palavra de Deus aqui em 2 Reis, capítulo 9. Aqui fala a respeito de o nosso profeta William Branham nos ajuda aqui a compreender o que Deus deseja para cada situações a respeito dessa mensagem que fala a face pintada de Jezabel, né? Jezabel, quem lê Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, sabe que Jezabel era uma mulher pagã que casou com um rei chamado Acabe. Ele era um cristão, mas se entrelaçou com essa mulher que era pagã, né? O pai dessa mulher tinha matado outro rei para poder ele ser rei. Então ele é uma coisa completamente contrária. Então a semente dela já vinha completamente errada. Então era um rei pagão lá, e ela findou sendo criada no meio dessa situação toda, né? Porque ela nasceu uma criança. Uma criança, se ela for bem educada, bem ensinada pelos pais, se os pais forem uns pais que tenham uns ensinamentos corretos na palavra de Deus, eles vão educar esse filho de acordo com a palavra de Deus. Mas se os pais dela não eram, então infelizmente ela recebeu essa semente do pai e da mãe dela. Então ela foi completamente contrária à palavra de Deus. Então ela era uma mulher que se pintava os rostos, esses olhos pretos que tem por aí vem dela. E a face, né? Então isso é uma coisa que Deus não aceita numa mulher. Deus fez uma mulher natural, né? Mulher não precisa de maquiagem na cara, né? Então, isso você veja que tudo isso é falso. Então, o que é falso não vem de Deus, vem do lado oposto, que é Satanás. Então, infelizmente essa pobre menina nasceu, mas ela se tornou uma verdadeira mulher contra a palavra de Deus e perseguia o povo de Deus. Conseguiu matar um dono de umas terras lá para poder dar essa terra ao marido, que o marido não era um marido frouxo que deixava a mulher tomar suas decisões, completamente diferente da palavra de Deus. Então eu gostaria de ler essa mensagem hoje, e essa mensagem ela é tirada daqui. Essa mensagem, ó, tá vendo? Face pintada de Jezabel. Ela é aqui em 2 Reis, capítulo 9, que fala aqui quando o profeta, porque o profeta Elias já tinha profetizado a respeito do rei Acabe dela, né? Então o profeta já tinha dito que ele ia morrer. Aonde ele matou lá, aonde ele apossou-se das terras lá do rei lá, daquele homem que não queria vender as terras, e ele queria as terras de todo jeito. Então foi ali aonde Deus matou. Ela mandou matar esse dono dessa terra, que era Nabote, né? E ele também foi. Então Deus enviou Elias, o tisbita, né? E Elias foi lá e profetizou que ele ia morrer ali. Aonde ele se apossou da terra era onde ele ia morrer. E ela seria comida pelos cães, né? Então, passou-se um tempo, né? E isso veio acontecer, porque o profeta é a boca de Deus. O que o profeta fala, aquilo vem em cena, né? Porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém? Do mesmo jeito que essa mensagem hoje está sendo guiada. Amém? Então, eu gostaria de convidar vocês para nós ler essa mensagem. Mas antes eu gostaria de louvar esse hino que fala: no céu não entra pecado. Amém? A nota do hino é Ré. Diz assim, ó: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não pode a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar.
Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e o meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, do qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, com astro por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém? Então, gente, vamos ler a palavra de Deus aqui em 2 Reis, capítulo... duas escrituras. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 e Hebreus, capítulo 12, amém? Hebreus 11, no versículo 12, diz em Hebreus, amém? 11 que era exemplos, e no 12 diz em Hebreus, amém? Mas vamos convidar o autor da Bíblia, amém? Bondoso Deus e soberano Pai, quero te agradecer, Jesus, por este dia e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos abençoar com a tua santa presença, que o Senhor, Pai, entre em cena para que Antônio saia de cena, para que o Senhor venha ministrar a tua palavra, não só a palavra, mas o poder que tem na sua palavra, que é um poder de restauração, é um poder, Pai, de conserto, de aliança e de tudo que o Senhor sabe, Pai, e tem através dessas maravilhosas escrituras, que só conduz o pecador à purificação e à salvação. Então, eu peço que o Senhor venha e assuma o teu lugar, Pai. E Antônio saia de cena para que o Senhor assuma. É assim que eu te peço e peço que o Senhor, Pai, possa abençoar cada um que vai escutar a tua palavra, que o Senhor possa renovar o entendimento e o coração dessas pessoas, que o Senhor possa quebrantar cada um deles para que eles reconheçam a hora e o dia que nós estamos vivendo. E que seja feita a tua vontade na vida de cada um deles. É assim, inclusive na minha e da minha família. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus. Então, vamos ler aqui 2 Reis. Então aqui, gente, esse capítulo 9 fala a respeito de
Jeú é ungido para ser rei de Israel. Então, aqui, depois de Elias, que Elias foi arrebatado, Eliseu assumiu como profeta. Então ele veio e ordenou. Enquanto isso, o profeta Eliseu, aqui, né? Jeú é ungido para ser rei de Israel. Vamos ler comigo? Esse capítulo 9 de 2 Reis. Vamos ler para você compreender a mensagem, porque em seguida eu vou ler a mensagem face pintada, né? A face pintada de Jezabel, amém? Então aqui ele diz assim, olha, 2 Reis capítulo 9, amém? Diz assim: enquanto isso, Jeú é ungido para ser rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote Gileade. Leve este jarro de azeite. E quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, e neto de Nissi. Leve-o para a sala, longe dos seus companheiros. Versículo 3. Aí derrama o azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que está ungido para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote Gileade, e lá encontrou reunidos os oficiais do exército, e ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú respondeu. Jeú perguntou: qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala, e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe. Quer dizer, aqui é o filho de Acabe e Jezabel, né? O rei e essa mulher que casou com esse rei. Esse rei era um cristão. Aí se misturou com uma mulher pagã, tá vendo? Aí foi aonde a desgraça dele, né? Que ele se misturou. Dois passarinhos só andam junto, se for da mesma plumagem. Se ele não anda, eu nunca vi um padar e uma rolinha andar junto. Tá entendendo? Eles andam separados, casalzinhos separados, né? Então ele aqui era um cristão e se casou com uma mulher pagã. Por isso que às vezes o nosso pastor César, ele nos ensina o seguinte: olha, quer casar, procura uma mulher cristã. E é assim como o nosso profeta nos ensina: casar com uma mulher cristã da mesma fé. Porque aí sim, aí é aonde Deus reina. Você veja que também tem uma situação que Deus chamou Abraão e disse: só sai do meio da tua parentela. Aí Abraão teve que sair. Por quê? Porque a parentela de Abraão era uma parentela pagã, que adorava ídolos. Eu acho que vocês dá para compreender o que eu estou falando. O que eu estou falando não, o que a Bíblia está falando. Amém? Então aqui o profeta mandou ele ir para esse rei aqui cumprir a vontade de Deus, porque Deus já tinha profetizado que esse homem Acabe e essa mulher seriam mortos na terra onde ela mandou assassinar um dono de uma terra lá, só porque o rei queria a plantação de uva daquela terra. E ela foi por trás e fez um intento lá e matou o dono da terra, que o dono não queria matar. O dono não queria vender a terra que era uma herança dele. Tá entendendo? Então veja que essa mulher é uma mulher de espírito contrário à palavra de Deus, que Deus não aceita tal coisa, amém? É por isso que ela trouxe uma mensagem horrível para cada mulher que hoje em dia carrega essa face pintada, essa cara pintada, tudo vem dessa mulher. E todas que faz isso estão ficando contra a palavra de Deus, amém? Mulher tem que ser natural. Eu não digo pentear, cuidar do seu cabelo, limpar sua face com água. O que limpa a cara é água, é um sabonete,
um sabonetinho cheiroso, um cremezinho, tudo bem, no corpo e tal, mas pintar meter pó, tinta na cara, isso você já está vendo que você está colocando na sua face outra face que não é a sua. Então isso é contrário à palavra de Deus. Versículo 7 aqui, do capítulo 9 de 2 Reis. Vamos continuar aqui porque o tempo é pouco. Você deve matar. Isso aqui nessas alturas o rei Acabe já tinha sido morto na guerra. Veio uma flecha de um soldado de onde ele não esperava e tacou nas costas dele, e ele caiu em cima do carro dele e os cachorros lambeu o sangue dele, porque o profeta já tinha profetizado isso, que isso iria acontecer com ele. Elias, o tisbita, já tinha profetizado isso. Então, na terra onde ele se apossou, que a mulher foi por trás e matou o dono lá, ele se apossou daquela terra, foi lá onde ele morreu na guerra. Bom tempo para frente, né? E o mesmo profeta profetizou contra a esposa dele, que é essa Jezabel que eu estou falando. Profetizou que os cães iam comer a carne dela. Hoje, lá foi os cães mesmo, os cães morderam, comeram a carne dela, ela ficou espalhada lá, só os ossos. E aqui hoje em dia, o que é os cães? É câncer, é doença, é tudo isso. Você veja que veja que aqui nos Estados Unidos, há pouco tempo, né, há muitos anos, pouco atrás aqui, eu acho que é nos anos 60 por aí, assumiu um rei, era um rei, agora me fugiu da memória, que também, o George Kennedy, né, pronto, e sua esposa. Você veja, ele era um cristão e se casou com essa Jacqueline Kennedy, que era uma mulher pagã igual essa. Você veja que as escrituras se cumprem. Do mesmo jeito que houve lá, houve cá, no nosso tempo, na nossa era que nós estamos vivendo. Então aqui George Kennedy nos Estados Unidos tomou um tiro, de onde ele não esperava, tomou um tiro, ali no seu carro, que ele estava passeando no seu carro, e ali ele tomou um tiro e morreu. Do mesmo jeito que Acabe morreu de uma flechada, aqui a diferença só mudou o seguinte, é que não foi uma flecha, foi um tiro, foi com uma arma, porque no tempo de nós é arma, é revólver, é canhão, é isso. Lá era flecha, era espada, era lança, tá entendendo? Mas só muda a era. Então Acabe tomou uma flechada lá e morreu. Aqui George Kennedy também tomou um tiro e morreu. O que é que a mulher dele morreu? Morreu de câncer, comida pelos câncer. Mas antes dela morrer, sabe o que é que ela disse? Pinte minha cara. Aí pintou sua cara todinha, toda morrendo de câncer, mas mandou pintar, porque isso é o espírito. É o espírito que está por trás dessas pessoas, tá entendendo? E ela manifestou exatamente o mesmo espírito de Jezabel. Porque o corpo cai, mas o espírito continua. Isso é os espíritos malignos, né? Que se aposta das pessoas. Mas vamos para você entender o que é a mensagem. Vamos para frente. Então aqui no versículo 7 continua. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel. Tá vendo? Ele mandou matar o profeta Eliseu aí. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado, ó, tá aqui, ó, para haver assassinado os meus profetas, porque ela perseguia os profetas de Deus, tá vendo? Veja que é uma mulher. O que é religião? Representa. O que é que uma mulher representa na Bíblia? A igreja. Então você veja que tem essa igreja perseguindo os cristãos aqui, do mesmo jeito que essa Jezabel perseguia os profetas e os cristãos de Deus. Então essa religião hoje persegue também os cristãos. Tanto persegue como assassinou 68 milhões de cristãos, pregados em estacas, queimados, trocidos, botava dentro da arena para os leões comer. Então você veja que a palavra de Deus está se cumprindo. Só se você for um pouco com falta de entendimento, então eu peço que você peça a Deus, para Deus abrir seu entendimento, para você não estar adorando, você está se alimentando num lugar que é amaldiçoado por Deus. Amém?
Então, assassinado os meus profetas, isso é Deus falando, e os meus outros servos. Olha, toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer, tá vendo? Isso é o próprio Deus falando. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Bazá, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros, perto da cidade de Jeriel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram também: o que aquele louco, tá vendo como é tratado um servo de Deus? Olha aqui o que é que esse soldado falou com esse outro. Aqui, ó. Tudo bem, o que aquele louco queria com você? Já levei tanto nome de louco aqui em casa, meu amigo. E você tá louco e só insisto em igreja e a igreja católica. Eu já recebi tanto nome de louco aqui. Mas vamos para frente porque o importante é você se posicionar por Deus. Se posicione por Deus que Deus se posicionará por você. Jesus disse: o filho ou a filha que deixar seu pai e sua mãe por mim, recompensarei 100 vezes mais. E aí? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos, não, disseram eles. Contem o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas, está vendo? Por quê? Porque ele soube que a palavra de Deus é a verdade, mesmo sendo ensinado de uma maneira contrária, né? Porque ele se viu o filho de Acabe. Acabe foi um rei que fazia as coisas contrárias à palavra de Deus. Começou a fazer o que a mulher queria. Quem comandava era a mulher. Então, mesmo assim, os oficiais, quando escutaram que ele disse que esse oficial foi ungido rei, eles começaram a respeitar. Porque eles sabem, quando Deus determina uma coisa, a gente temos que cumprir. Então, aqui, ó, versículo 3 do capítulo 9, do 2º Reis. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Você veja que um rei, ele sendo um rei, foi um rei de Deus, ungido por Deus, um ungido de Deus, mesmo ele tropeçando, ele é ungido de Deus. Tá entendendo? Ele só não se levantou para se recuperar, mas ele é ungido de Deus. Você veja que Davi não matou Saul quando teve oportunidade. E quando o soldado chegou e disse que tinha matado Jeú, o rei Saul, Davi ali foi e matou o homem lá. Por quê? Porque o ungido de Deus é ungido de Deus, meu amigo. É um filho de Deus. Tá entendendo? Então tem esse respeito, o povo respeita. Isso se chama a palavra de Deus. Um homem que carrega a palavra de Deus, outro que sabe o que é isso, respeita uns aos outros. Mas essa mulher não respeitava a palavra de Deus. Tá entendendo? Então vamos aqui, ó. No mesmo instante eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Jeú mata Jorão, o filho de Acabe. Deus tinha mandado, ó. Deus já estava determinado. E o que Deus diz, cumpre, meu amigo. Ele usa um, pode ser quem for. Tem vezes que um não quer ser, Deus pega outro e olha lá, o importante, cumpra o que eu estou pedindo. Quem manda sou eu, o dono da máquina sou eu. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jeriel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote-Gileade, na batalha com o rei Azael da Síria. Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixe que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar
os moradores de Jereel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu, porque já lá em Jereel estava Jezabel. Então ele já estava, ó, não espalha aqui o negócio, não deixe ninguém sair aqui para não correr lá e avisar e ela pegar e pegar o beco. Então ele já estava preparando aqui. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jereel. Jorão ainda não tinha sarado. E o rei Acasias de Judá se encontrava ali, fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jereel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o Senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú, e mandou: passe para trás de mim, sai do meio. O guarda que estava na torre de vigia contou o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. Novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passa para trás, sai do meio. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra, como um louco, exatamente como Jeú faz. Apronte-se o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão, o filho de Acabe, né? Ele percebeu que alguma coisa estava ali, estava meio errado. O carro foi preparado e então ele, o rei Acasias, saíram cada um no seu carro para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continua as feitiçarias? Olha aqui, ó, por causa das práticas, ó. Como podemos ser amigos quando ainda continua as feitiçarias e adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão viu o seu carro e fugiu, tá vendo? Gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Ainda Jeú disse a Abidigar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue lá no campo, que era de Nabote, tá vendo? Onde o pai tinha sido enterrado por ter assassinado lá, a mulher ter assassinado o dono da terra, foi lá onde o outro foi enterrado. Olha. Lembre que quando nós dois estamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui neste mesmo campo. Tá vendo? Então o que Deus diz, ele cumpre. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. Amém. A morte de Acasias, outro rei, né? O rei de Judá, que estava acompanhando o mesmo filho de Acabe. Não tem fruta bom não, meu amigo. Não tem resultado bom não. Ficou contra Deus, pode esperar. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Meguido, onde morreu.
Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Tá vendo que isso aqui já foi diferente? Tá vendo? Isso aqui já foi, ele era rei de Judá. De onde veio o leão? Da tribo de Judá. Então ele era um rei de Judá. Então ele foi sepultado na cidade de Davi, né? Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Enquanto um estava reinando aqui, esse outro estava reinando aqui. Aqui pronto, é onde a escritura da mensagem, né? Agora, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. É onde eu vou chegar agora, olha. Jezabel é morta. Jeú chegou a Jeriel e ficou sabendo disso. Jezabel ficou sabendo disso, ponto. Então, olha qual foi a atitude dela. Vê se não é a atitude de uma prostituta. Veja só, ó. Jeú chegou à cidade e Jezabel ficou sabendo disso, ponto. Então pintou os olhos e penteou os cabelos e ficou numa janela no palácio. Isso é a atitude de quem? Não é de uma prostituta, não? E ficou na janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: ó Lázirim, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? Já foi logo assim, porque ela era rodeada de oficiais. Olha para aqui, ó. Quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú disse: jogue essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jogaram ela lá de cima. Jeú passou por cima dela com o carro de guerra, com os seus cavalos e o carro. E entrou no palácio e depois que comeu e bebeu disse: pegue aquela maldita, ó. Então essa mulher é uma mulher maldita, meu amigo. E se ela é maldita, as atitudes delas também são malditas. Então você não pegue como se diz, a imagem dela para você. Não pega as atitudes dela. Ela era um mau exemplo. Ela tinha suas atitudes maus exemplos. Aí tu vai pegar para botar na tua vida. Continuando aqui, olha. Veja aqui o que é que ele disse, olha. Pegue aquela maldita e a sepulte, afinal de contas, ela é filha de um rei. Mesmo assim, eles ainda respeitavam.